E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. E no primeiro mês monetizado eu já fiz mais de R$ 3.000 fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Diego Passini perguntou aqui: existe dieta específica para pessoas com síndrome do intestino irritável? Existe. Existe. O que que é essa síndrome do intestino Na irritável? verdade, você tem um aumento das bactérias, você tem uma disbiose intestinal. O que que é disbiose? A gente tem no intestino aproximadamente 300 trilhões aí de bactérias, né? Pensa a quantidade, é muita quantidade. A gente tem milhões de células e trilhões de bactérias, né? Então, você tem uma população viva ali no seu intestino que é bem importante e que é importante para todo um sistema que hoje a gente sabe, neuroendócrino, hormonal, né? Endócrino já é hormonal, mas a verdade é que esta população, esses micro-organismos, que a gente chama de microbiota intestinal, esse ambiente todo rico em micro-organismos, ele leva sinalizações importantes na digestão, sinalizações importantes no cérebro, né? Ele controla ali o fator neuroprotetor do cérebro, BDNF, a gente já sabe que ele tem relação com uma série de coisas. Então, hoje o que a gente sabe não é o intestino não é só um órgão que faz absorção de nutrientes e produz suas fezes. Não é. O intestino, ele tem, inclusive, no seu mesentério, você tem uma série de neurônios, né? Então, é muito importante a gente entender que ali também estão relacionadas sensações, emoções, isso tudo acontece no seu intestino. O que controla essa população de micro-organismos, então, que mora no seu intestino? Tanto as suas emoções, quanto a sua alimentação. Se eu estou falando que existe um eixo interligado e que esses micro-organismos podem mudar ali o fator neurotrófico protetor, né, do cérebro, eu estou dizendo que se eu também mudo aqui em cima, ali embaixo pode mudar. Então, existe uma relação muito íntima, né, de transtornos psiquiátricos, por exemplo, e alterações de microbiota intestinal. Tem um estudo interessantíssimo de bipolaridade que mostra que os pacientes bipolares, né, com bipolaridade, que foram internados e receberam probióticos, tiveram um processo, uma reinternação mais tardia do que aqueles que não receberam, estudos controlados. Então, eu sei que o que eu tenho ali no meu intestino controla a minha mente também, né? O meu comportamento, o meu nível de estresse, de ansiedade, de depressão, por exemplo. Se eu sou uma pessoa extremamente estressada, né, e se eu me mantenho nesse processo de estresse intenso e ainda tenho uma alimentação que pode promover um aumento ali de bactérias gram-negativas, por exemplo, né? Eu tenho bactérias gram-positivas, que são as do bem ali, as bifidobactérias, lactobacilos, e tenho as gram-negativas, que são aquelas que são capazes de promover patologias no corpo. Se eu tenho ali um desbalanço dessa microbiota intestinal e um aumento de permeabilidade da barreira, né, que segura esses micro-organismos ali no meu intestino e não deixam extravasar isso, por exemplo, ao sangue. Se eu tenho, então, um aumento, para ser bem específica, de lipopolissacarídeos da membrana dessa bactéria gram-negativa extravasando ali para o meu sangue, eu tenho um processo desbiótico acontecendo, eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal que não deveria acontecer. Eu tenho extravasamento de coisas que deviam ficar ali no intestino para fora, e tenho extravasamento, por exemplo, de água que deveria ficar no meu, do lado de fora do meu intestino para dentro. Então, esse processo desbiótico pode trazer tanto constipação quanto diarreia. Então, eu tenho um intestino que responde de uma forma muito diferente à alimentação, ou em ciclos diarreicos, ou em ciclos de constipação, ou ainda ciclando entre constipação e diarreia. O que acontece é que eu tenho alguns alimentos, que são frutoligosacarídeos, que intensificam esse processo desbiótico, né? Esse processo que acontece na síndrome do intestino irritável. Então, existe uma alimentação em que eu posso. O que nós temos hoje de maior evidência científica, que não é um artigo, é um corpo de artigos, é uma dieta com moderado teor de frutoligosacarídeos. Alimentos que têm um teor menor de frutoligosacarídeos. Então, a gente equilibra a dieta desse indivíduo. O uso de probióticos também é indicado, e existem cepas específicas que já foram estudadas para o controle, mas é claro que não adianta só pôr o probiótico e não mudar a alimentação, porque você vai pôr uma gota no meio do oceano, você põe um pool de 20 bilhões e você tem 300 trilhões. Então a galera fala, e aí? Vive um dia, saiu nas fezes, tchau. Voltamos ao normal, né? Então eu preciso modular a alimentação, mas mais importante do que tudo isso, lembra que eu comecei falando, né? E vocês deviam ter pensado, por que essa doida tá falando do cérebro se a gente tá falando de intestino, síndrome do intestino? Se eu sou extremamente estressada, por mais que eu cuide da minha alimentação,
Por mais que eu entre com probióticos, o fator principal ali da síndrome do intestino irritado é tirar a irritação. É você realmente aumentar a sua capacidade de controle e manejo de estresse, seja por meio de terapia, seja por meio de meditação. Você precisa trazer este indivíduo a níveis mais baixos de estresse e fazer tudo isso junto. Então, não é tão simples cuidar da síndrome do intestino irritado, mas é super possível. Uma dieta com low food maps, né? Com um teor baixo ou a moderado de frutoligosacarídeos, probióticos e zen. Ficar mais zen pode ajudar aí nesse quadro.